como Deus usa as coisas mais inusitadas para nos ensinar lições. É maravilhoso isso. Aleluia. Eu quero antecipar para os irmãos que a gente vai dar uma passeada boa hoje na Bíblia. Então já vão afiando aí as carreiras de vocês, que a gente vai passar por bastante textos hoje. Nós vamos meditar um pouco hoje sobre discernindo a voz do Espírito, aprendendo a ouvir Deus. Infelizmente, à medida que o tempo passou, a tecnologia avançou, nós passamos a ter acesso a diversas vozes em diversos lugares e de diversas formas. Isso deveria ser benéfico para todo mundo, e de algum ponto de vista, de fato, é. Porém, quando a gente pensa a estrutura de evangelho, o que deveria servir de ajuda acabou servindo de complicação. Porque como você tem diversos lugares de onde ouvir, normalmente as pessoas procuram os lugares onde tem mais similaridade com aquilo que pensam. E isso se tornou um problema. Porque nem sempre, queridos, a voz e a vontade de Deus coincide com aquilo que nós pensamos, sabemos ou queremos. Dificilmente. O que acontece normalmente é que por conta do nosso coração, por conta da nossa alma estarem contaminados, nós queremos uma coisa e o Senhor quer outra. E por diversas vezes o que nós fazemos é, nós simulamos uma voz que parece com a dele, que concorda com a gente. Você sabe como é o nome dessa voz? Alguém quer arriscar? Oi? Não. O nome dessa voz é ídolo. Que pode ser a gente mesmo. Ok? Pode ser nossa própria consciência, pode ser nossa própria certeza, pode ser o nosso próprio achismo, pode. Pode ser a voz de alguém que a gente gosta. E que naquele momento concorda com o que a gente gostaria, com o que a gente quer. Que pode não estar errado, e essa é uma outra coisa. Pode não estar errado, socialmente falando. Mas a vontade de Deus não é sobre ser socialmente correto. A vontade de Deus é sobre ser divinamente correto. Tem coisas que são socialmente aceitas. Tem coisas que são humanamente permitidas. Mas algumas dessas coisas, para alguns de nós, e outra, para alguns de nós, não são uma vontade de Deus. Não cabe a nós também conferir na vida do outro se o outro está ouvindo a voz de Deus ou não. Porque, de repente, a voz de Deus para o outro pode parecer loucura para nós. E a gente vai ver isso aqui na palavra. Porém, a voz de Deus para alguém, sempre, em todas as situações, vai transformar a vida de quem ouve. Completamente. Então, irmãos, por conta disso, é necessário que nós aprendamos na nossa vida
a ouvirmos a voz de Deus e discernirmos, entendermos, compreendermos, distinguirmos essa voz de todas as outras vozes. Amém? Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. E deixando aqui uma parte para os irmãos, a gente normalmente compartilha a Bíblia aqui, no projetor. Mas eu, particularmente, recomendo aos irmãos que criem o bom costume de, além de acompanharem no projetor, acompanhem também na Bíblia de vocês, seja no celular, seja a Bíblia física. Façam isso. Criem esse exercício de procurar as coisas na Bíblia. É importante. É didático. Cria o bom costume de você saber que as suas soluções estão aí. É importante isso. O fato do nosso monitor aqui, do projetor, estar preso aqui, pode condicionar a nossa mente a achar que a palavra de Deus só está aqui. Não, não, não. Ela está aí, na sua mão, e vai com você para onde você for. Amém? João, capítulo 16, versículo 13. E diz assim o texto: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração e nos faça entender tudo o que Ele tem para a nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Queridos, é claro e nítido que, como cristãos, nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito de Deus. E por que nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito de Deus? Quando o Senhor nos criou, quando Deus nos criou, Ele nos criou de uma forma perfeita. Ele nos criou, olhou para nós e disse: olha, isso aqui é muito bom. Isso aqui é perfeito. Isso aqui está encaixadinho no lugar, está tudo certinho. Ok, beleza. No caminho, o homem fez uma escolha complicada. O homem escolheu traçar para si mesmo as regras e tomar nas suas próprias mãos as rédeas. Resultado, ele se jogou do precipício. Essa é uma regra que não mudou. Essa regra continua assim. Toda vez que nós fazemos nossas próprias regras, tomamos as rédeas da nossa vida, nós nos jogamos do precipício. Não mudou nada. Continua a mesma coisa. É pregado hoje uma liberdade que, de fato, não existe. Que liberdade é essa que é pregada aí que não existe? A liberdade da mente. A nossa mente não está livre, irmãos. Ela não está. E é por isso que nós precisamos conduzir a nossa mente cativa a Cristo. Porque uma vez cativa em Cristo, ela de fato encontrará liberdade em Deus, porque Ele nos liberta. Ele nos liberta. Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa mente, Ele cuida dos nossos pensamentos, Ele cuida das nossas pseudo-certezas e discerne para nós aquilo que de fato nós precisamos entender e saber. Se de qualquer forma
nós acharmos que nós encontraremos liberdade em qualquer outro lugar senão em Cristo, nós acabaremos aprisionados. Então é extremamente importante que nós saibamos que nós precisamos viver em espírito. Quando Deus nos criou, Ele estabeleceu uma ordem para as coisas. Então Ele pegou uma parte dele mesmo e soprou dentro de nós. O termo lá em Gênesis, traduzido, é fôlego de vida. No hebraico, esse termo é o mesmo termo que Jesus usa para falar a respeito da descida do Espírito. Ruach. É o mesmo termo, exatamente o mesmo termo. Então, o que é que a gente entende? Que Deus soprou dentro de nós o Espírito e nos deu esse privilégio de dentro de nós ter um Espírito. Quando o pecado acontece, a primeira coisa que esse pecado afeta é exatamente essa parte que Deus colocou dele dentro de nós. Então, esse pecado vai direto para o nosso espírito e sufoca esse espírito. Ele tem a condição de matar diretamente esse espírito? Não, porque é uma parte de Deus em nós. E a vida pertence ao Senhor. Seja de quem for, de nós que cremos nele ou de quem não creia, não importa. A vida pertence a ele. Então, uma vez sufocado esse espírito, alguém precisa tomar o lugar e as rédeas da coisa. E aí entra aquilo que Deus diz a Adão: olha, no meio do jardim tem uma árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. Você não deve comer dessa árvore, porque no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. O que Deus estava querendo dizer para Adão? E que talvez Adão não tenha entendido de fato, é tanto que ele comeu, né? O que Deus estava querendo dizer para Adão é: Adão, você precisa de mim, tá? Você precisa de mim, escolha precisar de mim diariamente. Escolha depender de mim para lhe dar conhecimento. Escolha depender de mim para lhe dar direção. Escolha depender de mim para lhe dar discernimento. Escolha para depender de mim para ter o verdadeiro conhecimento. Qual é o convite que Jesus nos faz hoje, irmãos? Veja só. Não é esse mesmo? Não é esse mesmo o convite que nós recebemos do Senhor hoje? Quando nós falamos a vocês, andem em espírito, quando o apóstolo Paulo escreve, Pedro também escreve a respeito disso. Quando ele escreve isso, o que é que ele está nos dizendo? Dependam do Senhor para ter exatamente o que vocês precisam e não aquilo que vocês querem. Porque aquilo que nós queremos está contaminado, por melhor que nós achemos que seja. No momento que o nosso espírito foi sufocado pelo pecado, a nossa alma ganhou força e passou a imperar sobre o nosso corpo. E passou a ordenar o nosso corpo de uma forma que não deveria. Então, sendo assim, o nosso corpo, contaminado, acabou morrendo. Percebem? E nós ganhamos um presente ruim pra caramba: a morte, por causa disso. Então, Jesus vem para corrigir esse sistema. E ele morre a nossa morte, para que nele nós tenhamos de volta a vida que Deus pretendeu para nós desde o início. E é por isso, meus irmãos, que nós dependemos dele para termos vida. Não existe vida em outro lugar, senão em Cristo. Pode haver uma pseudo-vida,
pode haver até diversão, pode até contentamento, mas não existe vida de fato e de verdade. Quando nós entendemos que nós precisamos viver pelo Espírito, nós começamos a ser confrontados com a vontade da nossa alma. Porque ela começa a querer nos empurrar para determinados estreitos e achar saídas onde não deveria ter. Então, ela começa a abrir concessões diversas, inclusive usar a própria Bíblia para nos dar direitos que nós não temos. É assim. É assim. Ah, isso como assim? Quantos de vocês já ouviram falar de heresia? Você sabe o que é heresia? É uma concessão de uma alma torta a partir da Bíblia para fazer o que quer. Distorção. Pega o texto e lê conforme quer, e não conforme o objetivo dele. E realiza, assim, um desejo da própria alma. É assim. Eu digo a vocês, nós não estamos livres disso. Não estamos, absolutamente. Nós não estamos imunes a isso. Nós precisamos diariamente buscar a vacina para que nós não sejamos contaminados com essa doença. E a vacina para que nós não sejamos contaminados com isso é a voz de Deus. Então, quando nós buscamos a vontade de Deus, Deus vai usar um saruê para revelar a vontade dele para a gente. Qual é a vontade de Deus? Arruma teu quarto. Olha só. Arruma teu quarto. Eu gosto quando você está lá. Eu só não gosto dele bagunçado. Esse lugar também não virou um lugar de oração, Dimas? Sabe? Deus tem um lugarzinho que Ele separa para estar com a gente. E é bom que a gente reconheça esse lugar. Nesse lugar Ele fala conosco, nesse lugar Ele nos esclarece as coisas, nesse lugar Ele nos ilumina. Ele acende a luz nas nossas escuridões diárias. Sabe? E Ele vai usar as mais diversas formas para fazer com que esses lugares, de fato, sejam um lugar onde reconheçamos a presença dEle. É assim. Então, se você, de repente, imagina que sempre haverá uma forma mística, espiritual, para ouvir a voz de Deus, pode ser que haja sim, ok? Porque Deus é o Senhor de tudo. Mas não necessariamente. Deus pode usar as mais diversas coisas para falar conosco. Por exemplo, Deus usou a mula para falar com Balaão. E olha que Balaão era do povo de Deus, tá? Inclusive, era um falso profeta. Só para citar. Só que ele recebeu uma missão de amaldiçoar o povo de Deus. E aí Deus disse, eu vou passar a faca nesse rapaz. Eu não vou deixar ele passar, não. Postou um anjo com uma espada desembainhada no caminho, mas também colocou para ele misericórdia. E a misericórdia de Deus para Balaão se revelou na mula. A voz de Deus revela para nós misericórdia. A voz de Deus revela para nós misericórdia. Então, meus amados, meus queridos, todas as circunstâncias e as situações que revelaram a misericórdia de Deus para você são a voz de Deus falando com você.
Corra o tempo para trás e observe e confira todas essas situações e veja o quanto Deus já falou com você. Amém? 1 João, capítulo 4, versículo 1. Primeira João, capítulo 4, versículo 1. Todos estão comigo, amém? Ninguém dormiu ainda? Tá cedo, né, dona? Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Queridos, tem se tornado cada vez mais difícil. E, de certo ponto, também mais fácil, porque tem alguns que falam mesmo sem medo de ser feliz. Falam qualquer besteira mesmo, sem medo de ser feliz. E estão aí espalhados por todas as redes sociais que nós pudermos imaginar, falando o que querem falar e amaciando o ego das pessoas e conduzindo as pessoas para o mesmo abismo onde eles estão. É assim. Não ache que essas pessoas que levam as outras à perdição não estão perdidas. Elas estão mais perdidas ainda. Elas podem vestir uma capa de cristandade, elas podem vestir uma roupa, travestir um discurso, dizer glória a Deus. Mas a glória de Deus, irmãos, não está em eu falar glória a Deus. A glória de Deus está em que eu fale aquilo que Ele mesmo fala. Eu estava conversando com um menino essa semana, e é um jovem vocacionado, já teve profecias a respeito dele, ele tem um ministério pastoral pela frente. E eu estava conversando com ele. E eu disse a ele: querido, a maior missão que Deus tem para você é ser a maca do aleijado. Essa é a maior missão que Deus tem para você. Seja a cama do aleijado. E sendo essa cama, conduza esse aleijado àquele que cura. E uma vez que o aleijado seja curado, torne-se descartável. Você é o retrato do milagre que Deus fez. Você é a cama deixada para trás. Agora, aquele aleijado que precisava ser carregado, caminha com as próprias pernas e segue aquele que faz todas as coisas. Não seja outra coisa, não busque ser outra coisa na sua vida, porque qualquer outro lugar não glorifica a Deus. Se nós pretendermos que há milagre na nossa vida, nós estaremos caindo no abismo. E essa é a grande falha que eu vejo hoje em muita gente. Pretendem que na fala deles há alguma coisa de mais preciosa do que deveria. Irmãos, o meu valor está aqui. Em mim. Não tem nada bom, não. Você quer saber meus defeitos? Pergunta a Jane. Ela sabe vários. E nem sabe todos.
Eu digo a ela, porque se você perguntar a Deus, eu acho que Deus não vai me expor desse jeito. Eu acho. Mas se por algum acaso você perguntar e ele me expor, me procure. Sente comigo. E, por favor, diga para mim o meu defeito. Porque é o Senhor querendo usar você para falar comigo e me levar para mais perto dele. É assim. Ana conhece Jane há muito tempo. E ela está dizendo aqui que, conhecendo Jane, com certeza ela não dirá nada. Eu sei também que ela não dirá nada. Nós estamos hoje completando 23 anos de casado. $23 de um presente que o Senhor me deu. Eu nem mereço, gente. Eu nem mereço. Mas o Senhor me presenteou com ela. E eu sou muito grato ao Senhor por isso. Sabe, irmãos, o Espírito Santo é o único capaz de nos guiar à verdade. E como é que ele faz isso? Lembra daquele espírito que está lá sufocado pelo pecado? Lembra? Ele está lá dentro da gente. O pecado está lá, e ele está lá sufocadinho, sem fala, sem vez, sem voz, sem um lugar de ação. Ele está lá espremido. Aí, na hora que nós ouvimos o Senhor nos chamar, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu fardo é suave. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí, na hora que a gente ouve esse convite, aí o nosso espírito faz aquela forcinha, aquele gemido assim. Êêê! Aí a gente, olha, ele ainda está aí. E na hora que ele ouviu isso aqui, ele deu uma respirada. Deixa eu ver o que é que tem aqui. E aí a gente encontra Cristo. E aí, nesse momento que a gente encontra o Senhor, ele, pessoalmente, vai lá, tira esse escombro todo, tira essa tralha toda de cima do nosso espírito, joga fora, pega o espírito dele, coloca colado no nosso espírito e, a partir daí, ele passa a fazer uma obra de revitalização nesse espírito, para que esse espírito, junto com o Espírito de Deus, possa corrigir a bagunça que está na nossa alma e no nosso corpo. É trabalho, irmãos. É muito trabalho. E aí entra um outro mecanismo que ele, a partir daí, vai nos ensinando de dentro para fora. De dentro para fora. Agora a voz dele não está mais fora. Agora a voz dele está dentro. E é muito importante que nós saibamos disso. É muito importante que nós entendamos isso. O Espírito não nos guia para a verdade de fora para dentro. Ele nos guia, na verdade, de dentro para fora. Então, essa verdade que já está sendo falada, gritada dentro de nós, ela salta. Vocês lembram do discurso de Jesus para a mulher no poço? Lembram? Pronto. Tem uma partezinha desse discurso que fala exatamente sobre isso. Jesus diz para ela assim, ó, se você soubesse quem te pede água,
você pediria a ele, e ele te daria uma água que salta para a vida eterna. E você nunca mais teria sede. Era disso que Jesus estava falando. Desse papel que o Espírito Santo desenvolve dentro de nós, carregando certezas dentro de nós, na parte mais profunda do nosso ser, para que de dentro para fora nós sejamos transformados dia a dia. Só que essa transformação implica em questionamento de muitas coisas que antes eram certezas para nós. E nós passamos a ser diariamente confrontados. Não é fácil ser confrontado, não, irmãos. Ah, não é, não. Mas não é mesmo. Ontem de noite eu levei um sabão de minha dileta esposa. Meu filho, sente aqui. Eu tenho observado isso. E você está errando nisso. Você precisa se corrigir assim. E eu de cabecinha baixa. Fazer o quê? Agradecer a Deus. Quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa a acrescentar? Senhor, amanhã eu vou falar sobre voz de Deus, está certo. Obrigado. E o Senhor vai nos ensinando na prática. Na prática. Nos instruindo, nos guiando, nos conduzindo, nos moldando, nos mudando. Das figuras tronchas que nós sempre fomos, para uma figura que espelhe a glória dele. Que as pessoas olhem e digam assim: rapaz, você mudou. Você não é mais a mesma pessoa, não. Quando eu te conheci, rapaz, você não faria uma coisa dessa, não. A sua fala está diferente, o seu rosto está diferente, o seu jeito está diferente. O que foi que aconteceu em você? É a hora da gente dizer: foi Jesus. Foi o Senhor. Isso. Que o Senhor nos traga sempre à memória. Toda vez que alguém disser o quanto a gente está diferente para melhor, que nós usemos aquilo como uma porta aberta para pregar o Evangelho, para falar do Senhor que nos redimiu, para falar de como é precioso ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Exato. Que o nosso ego não se infle a partir disso. Amém. O Espírito Santo é o guia para a verdade. O Espírito Santo nos dá um prêmio, que é nos conduzir em paz nas situações e realidades da vida, por mais complexas e difíceis que elas sejam. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem uma experiência para contar a respeito de alguma situação que estava difícil e você precisava tomar uma decisão e, de repente, uma decisão vem no seu coração e, por mais difícil que seja, ela traz paz para você. E, a partir dali, você não está mais confuso. A partir dali, você não está mais complicado, por mais difícil que a situação seja. E por mais contraditória que aquela decisão possa parecer. Eu vou dar um exemplo bíblico para vocês. Vocês conhecem a história de Abraão, não conhecem? Pronto. Irmãos, o pano de fundo da história de Abraão é fantástico. Quando Abraão recebe a ordem de sacrificar Isaque, tinha tudo para Abraão dizer: essa não é a voz de Deus. Tudo. Absolutamente tudo. Abraão saiu do meio dos caldeus. Os caldeus tinham um dos deuses dos caldeus era Moloque. E Moloque pedia sacrifício de gente.
de crianças. Ele saiu de lá e ele presenciava esse costume. E ele sabia que esse Deus que se apresentou para ele não tinha também esse costume. E, na verdade, ele condenava esse costume. E, de repente, esse Deus que ele conheceu pede para ele sacrificar o filho. Agora, vejam só. Ele tinha tudo para olhar para aquela situação e dizer assim: não é Deus, não. Isso aqui é algum diabo tentando confundir a minha mente. O que foi que levou Abraão a reconhecer que era, de fato, o Eterno? A intimidade que ele tinha com Deus. Como é que a gente ganha intimidade, Dora? No relacionamento, né? Deus falou com ele obedeceu. Deus pediu sacrifícios, ele fez, antes de sacrificar Isaac. Né? Antes. E ele ouvia, se tornou amigo de Deus. Isso. O discernimento dele aconteceu No caminhar, né? no estalo? Na obediência e no caminhar. Esse discernimento aconteceu no caminhar. Esse discernimento aconteceu na estrada. Outra palavra-chave nisso é relacionamento. Por que a gente acha que o relacionamento com uma pessoa precisa de tempo, precisa de espaço, precisa de empenho, e a gente acha que o relacionamento com Deus vai acontecer de qualquer jeito? Se nós queremos, de fato e de verdade, entendermos a voz de Deus e distinguirmos ela de todas as outras vozes, nós precisamos caminhar com Ele. Nós precisamos antes ouvir coisas, saber coisas a respeito dEle, perguntar coisas a Ele, comunicar coisas a nosso respeito a Ele, ter a liberdade de deixar o Senhor nos futucar, chegar naquele cantinho escuro, onde ninguém nunca foi, e que você não gosta nem de ver, quanto mais de mostrar. É assim que a gente consegue intimidade com Deus. É assim que o nosso relacionamento com Deus se desenvolve. É assim que a gente aprende a ouvir a voz dEle. E mesmo na ordem mais controversa que pode existir, a gente distinguir claramente que é Ele mesmo. É Ele mesmo. Não é outro, não. E sabe como é que Ele prova que é Ele mesmo? No resultado das coisas. Vá para um monte que eu lhe mostrarei. Sabe o que é que a gente faz? A gente até ouve. A gente até atende. Mas no meio do caminho a gente cansa. Até chegar naquele monte, tinham vários outros. Se a gente olhar a geografia do lugar, a geografia do lugar é cheia de montes. Cheia. Não tinha só aquele. Tinha outros tantos. E muito mais perto. Mas havia um lugar que Deus tinha preparado para eles. E quando chegou no lugar, Deus diz a Abraão o lugar. E ele olha para os moços e diz assim: fiquem aqui, subiremos eu e o moço, adoraremos e retornaremos. Qual era a ordem? E como assim retornaremos? Se a ordem era que Isaac ficasse sacrificado lá em cima. O escritor aos Hebreus diz que Abraão creu contra a esperança.
Ele sabia que ele voltaria com o filho, porque aquele filho era a promessa de Deus para que ele tivesse uma grande nação. Para que a partir dele, inclusive nós, estivéssemos aqui. Abençoados com a bênção do crente Abraão. Uma família de muitos filhos, incontáveis filhos, como a areia do mar, como as estrelas do céu. E quando ele chega lá em cima, que ele se dispõe até o último instante a fazer aquilo que ele foi ordenado fazer, Deus brada do céu e diz: Abraão, segura a tua onda, velho. Eu já entendi. E você também. Porque toda aquela ordem de Deus não era a respeito dele mesmo. Era a respeito de Abraão. E sobre tudo que ele precisava ver construído em sua vida. Uma outra coisa que fica para nós é: a voz de Deus constrói lugares excelentes para nós. Você quer uma prova? O mundo em que nós vivemos foi construído por quem? Como? Foi construído por Deus como? Fala alto, Paulinha. Como foi que as coisas vieram a existir? Ele falando. Olha só. Tudo veio a existir a partir da voz dele. Tudo, tudo, tudo. Ok? E a nós ele nos fez com a própria mão. Montou um bonecão de barro e depois soprou o Espírito dentro da gente. E todas as coisas que ele fez para nós, ele fez a partir da sua voz, da sua fala. Isso não mudou, irmãos. Porque o nosso Deus é mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua fazendo as coisas para nós a partir da sua voz. E é precioso, irmãos, quando nós conseguimos nos conectar com essa voz. E passamos a ouvir essa voz rotineiramente. Uma voz que em algumas situações nos confronta, em outras situações nos dá paz, nos consola, nos traz alegria. Às vezes ela nos causa alguma tristeza, sim. E sabe por que ela nos causa alguma tristeza? Porque nós estamos duros, rígidos em nossos achismos, em nossas pseudo-certezas, naquelas coisas que nós achamos que é o que devemos fazer mesmo. Porque eu não vou deixar fulano de tal passar por cima de mim, não. Aqui não é assim, não. Aqui o samba é diferente. E o Espírito Santo está lá dizendo: 70 vezes 7. 70 vezes 7. 70 vezes 7. E o tamanho da nossa resistência é o tamanho da nossa tristeza. É. O nosso problema é a nossa resistência, irmãos. Não é a voz de Deus. Não é aquilo que a gente manda, que Ele manda a gente fazer. É a nossa resistência, é a nossa dureza, é a dureza do nosso coração. Para discernir a voz de Deus no meio de todas as outras, a gente precisa crer. Crer. Crer que Ele existe e que Ele está perto. Porque Ele disse que estaria: eis que estarei convosco todos os dias, até que o tempo se acabe. Essa foi a promessa que Ele deixou ali no momento que Ele ia ser assunto ao céu para os discípulos. E essa promessa se estende a nós. Ele está conosco.
Ele está ao nosso lado em todas as situações, em todas as realidades e de todas as formas. Não deixe que o diabo ou a consciência engane. João diz que se pecarmos, temos que ter consciência de que temos um advogado junto a Deus e que se o nosso coração de alguma forma nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Quando a gente chega suado da rua, o que é que a gente faz? Toma um banho, né? Dá uma refrescada no corpo, tira aquele suor, aquela poeira da rua. Tem gente que vai para frente do ventilador secar. Eu sei. Oh, Deus. Eu não aguento sem banho, não. Eu sou muito. Não, o lugar da gente se lavar é no chuveiro. O lugar da gente lavar nossa consciência é em Deus. Por mais suja que ela esteja. Por mais pecado que nós tenhamos cometido, por mais que nós tenhamos falhado, por mais que nós tenhamos errado, por mais sujo que estivemos nos sentindo, não importa. Ele é o Senhor que nos limpa. A voz dele vai espantar essa sujeira para longe, vai lançar isso no mar do esquecimento. É a ele que nós precisamos ir. É nele que nós precisamos nos limpar. É nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Dimas, achou? Leia. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Essa é uma constatação. Porque no momento que Deus coloca o Espírito dele dentro de nós, imediatamente ele nos faz filhos dele. Ele é o selo da promessa, ele é aquele que atesta com o nosso espírito de que, de fato, nós somos filhos de Deus e de que Deus nos abraçou e nos adotou, a gente que nem merecia, mas ele quis. E ele nos adotou. E nos adotou para nos levar para perto dele pela eternidade, mas não só pela eternidade, mas aqui também. 1 Coríntios 2, 12. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Esse finalzinho aí é importante, queridos, porque tem um bocado de gente vendendo a bênção de Deus. Mandando para sua casa um carnê, uma pulseira. Um bloquinho de anotação orado e abençoado. Um vaso de água especial que, quando você beber, sua vida vai ser transformada. Um grão de trigo que é para você plantar no seu quintal, para simbolizar tudo que Deus quer fazer florescer na sua vida, e a partir daí você paga uma quantia irrisória de 100 conto. Para que a sua bênção floresça. Mas o que é que a palavra nos diz? Gratuitamente. Não entendam que qualquer dinâmica de dízimo ou oferta na igreja é uma compra da bênção de Deus.
Não é não. Deus não vai lhe abençoar mais porque você dá alguma coisa financeira. Não é assim que funciona. Ele vai abençoar você. Você sabe qual é o problema? É que na hora que a gente deixa que o nosso dinheiro seja o nosso Senhor, é como se o saco de provisão de Deus, que vai ser cheio por Ele, amém? Vai ser cheio por Ele, aprendam isso. Vai ser cheio por Ele. A gente pegasse uma tesoura e fizesse um rombo no fundo. Então Deus coloca as bênçãos para nós, e as bênçãos? Porque nós abrimos um buraco. É porque Ele não quis nos abençoar? Não, não, não. É porque nós estamos servindo o Senhor errado. O amor ao dinheiro é essa tesoura que corta e faz um buraco no fundo do saco da provisão de Deus. Tem muita gente que não entende esse princípio. É um princípio. Não é uma barganha, não é uma troca, não é uma negociata. Não, é só um princípio, é só isso. Diga ao dinheiro que você não serve ele, diga ao dinheiro que ele vai servir o Senhor. O que você vai receber em troca disso? Inteligência, sabedoria, capacidade. Você vai passar a enxergar a provisão que Deus está dando para você. É isso que vai acontecer. Porque o seu saco não está mais furado, então você vai sentir ele pesar e vai dizer, eita, que esse mês o Senhor caprichou, viu? E Ele vai te dar sabedoria para gerir todas essas coisas. As coisas que você está vendo, porque o seu saco não está furado. É assim. É só isso. Então não caia no engodo de qualquer pessoa que seja, que queira fazer uma oração abençoada por você e, em troca disso, receber uma oferta. Por favor. Até pelo amor de Deus. Sabe qual é a oração mais abençoada que tem, irmão? Você sabe qual é? A sua. Sabe qual é a oração mais poderosa que existe? A sua. Sincera e honesta diante do Senhor. A sua. Ai, pessoal, mas eu não sei nem orar direito. Sim. E qual é o problema? Quantos aqui tem filho? Um bocado de gente. Olha só, eu vou dizer uma coisa para você aqui agora. Você vai entender como é que funciona a oração. Quando seu filho nem falava ainda, como é que você entendia ele? Choro, é? Choro, né? A gente aprende a distinguir choro de choro. A gente aprende a distinguir até o choro do nosso filho. Tem um bocado de criança chorando. A gente sabe, no meio daqueles choros todos, qual é o nosso. Ok? E você sabe se está com fome, se a fralda está cheia, se está só de manhã. Você sabe. Deus também. Você não precisa saber orar, não, irmão. Você sabe chorar. Eita glória. Ora. Não sabe o que dizer, não? Chora. Chega diante dele e chora. Ele colhe as suas lágrimas, querido. Ele colhe cada uma delas. E sabe o que cada uma significa. Cada uma. E vai cuidar de você. E vai levar você para onde você precisa ir, para onde ele já enxergou que você pode chegar. É assim. Não precisa saber orar, não. Ah, porque fulano de tal ora tão bonito. Quando ele ora, eita, chega, me arrupeia.
Oh, irmãos. Salmo 25, versículos 4 e 5. Alguém abre e lê. Dima, você pode levar o microfone? Obrigado, querida. Alguém abre, lê, levanta a mão. Salmo, capítulo 25, versículos 4 e 5. Quem é o irmão corajoso que vai ler? Vou ficar com medo, né, gente? Paulinha lá. 25, 4 e 5, né? 25, 4 e 5. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Percebam que é um aprendizado, ok? É um aprendizado. Não é algo que a gente tem a obrigação de nascer sabendo. A gente vai aprendendo. No caminho, Ele mesmo vai nos ensinando, e a gente precisa ser ensinável. O pastor pode ser usado por Deus para nos ensinar? Pode. Deve, inclusive. Deve. Mas o nosso espírito vai testificar as coisas. Não é assim. Escute, me obedeça, porque eu sou pastor. Não é assim, não. Não é assim, não. O Espírito Santo de Deus, que está dentro de cada um de nós, testifica com o nosso espírito de que aquela é uma vontade de Deus. E se não testificar, irmãos, por favor, contraponham. Questionem. Mesmo. Não fique com medo, não. Não fique, não. Olha para a palavra e diz, não é isso que a palavra está dizendo, não. A Bíblia que eu li diz outra coisa. Ô fulano, faz favor, vem cá, senta aqui. Tal dia assim, assim, tu falou isso, isso e isso, mas eu li na Bíblia aquilo e aquilo outro, e aí? Como é que é? Quem é que está certo? É tu ou a Bíblia? Não, é porque você tem que entender que não sei o quê. Se começar cheio de floreio, irmão, ó, parte a milhão. Não fica, não. Porque está contrariando um princípio excelente que Deus colocou para nós. Ele colocou para todos nós a mesma palavra, que está na mão de todos nós, e que precisa servir de elemento de discernimento para nós. A minha fala para vocês só é e será importante se ela coincidir com o que está escrito. Se ela divergir de qualquer forma, em qualquer tempo, desconsiderem. Absolutamente. Não vale a pena. Qualquer um que esteja com o microfone na mão é de carne e osso, irmãos. Qualquer um. E está tendente àquela contaminação que eu falei com vocês, lembra? A contaminação do pecado que, infelizmente, tomou a nossa alma e o nosso corpo. Todos nós estamos tendentes a isso. E, de repente, em um determinado momento, a gente pode passar do ponto. Sabe quem é o nosso freio? Vocês. Foram vocês que Deus colocou no rebanho, que são ovelhas dele, para nos alertarem a respeito de qualquer coisa que nós passemos do ponto. Vocês pertencem ao Senhor. Vocês não pertencem a nenhum pastor. Nenhum. Vocês pertencem ao Supremo Pastor. Vocês são ovelhas de Cristo, assim como nós também somos. E todos nós temos uma voz para ouvir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem.
Vocês não são minhas ovelhas. Vocês não precisam ouvir a minha voz, se a minha voz não coincidir com o pastor de todas as almas. A minha voz só é válida se ela fizer eco com a de Cristo. Se ela caminhar junta. A voz de qualquer pessoa num púlpito só é válida se ela ecoar a voz da palavra. Consonância. Nenhuma dissonância, por mínima que seja, tem que estar perfeitamente afinado. Perfeitamente afinado. Salmo 32, 8. Dimas. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Em outro salmo está escrito também: os olhos do Senhor estão por toda parte. Ele contempla os bons e os maus. Ele nos guiará com os olhos dele. É como quando a gente tem um filho pequeno que começa a andar. A gente fica assim, ó. Isso é guiar com os olhos. Sob as minhas vistas te darei conselho. Tendo-te sob as minhas vistas. Tendo-te sob as minhas vistas. É exatamente isso, sabe, irmãos? A criança está aqui, andando de um lado para o outro, ainda com os passinhos assim meio... E você está aqui, ó. Aí, se ela cai, você já está ali, ó. Corre, segura, levanta de novo, volta de novo aqui, ó. É assim. Com o tempo, a gente aprende a andar. Mas a gente não pode esquecer que esses olhos, que nos guiaram quando a gente ainda nem sabia, continuam lá fazendo exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Dorinha, lê para a gente. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cortante do que qualquer espada, muito afiada. Ela divide as coisas. Ela divide o que é daquilo que não é. Ela mede a intenção. Olha, a intenção é algo que existe antes, muito antes da ação. Quantas ações morrem apenas na intenção? Quantas delas? Quantas coisas nós queremos, boas ou ruins? Nós queremos essas coisas, mas ficamos só na querência. Minha mãe dizia uma frase que eu acho que toda mãe já disse: querer não é poder. Queria do verbo não quer mais. Ou queria do verbo não pode. Queria, mas não vai ter. Querias. Você disse bem, eu queria. Eu ouvi tanto isso de minha mãe. Ô, mãe, eu queria tal coisa. Ela olhava para mim assim. Você disse bem, você queria.
Ana me lembra muito minha mãe. Mesma escola. Mesma formação. Estiveram juntas, não foi, Ana? Por um período nas Mensageiras do Rei. Minha avó também. Minha avó. Moraram perto. Pertinho mesmo, esquina. Esquina. E é bom, irmãos, que nós nos lembremos de coisas básicas assim, sabe? Da nossa estrada, da nossa história, da nossa vida. E que nos remetam a verdades muito simples, que nos ensinam como viver bem, de forma direita, de forma honesta. As memórias são importantes. Coisas que nós ouvimos durante toda a nossa vida, muitas vezes nos fazem relembrar de coisas que, por conta das tribulações, das afetações, nós nos esquecemos. É extremamente importante. Veio. Minha avó já está com o Senhor, minha mãe, graças a Deus, ainda está entre nós. Uma mulher de Deus, mulher de oração, dedicada à obra de Deus, me ensinou a amar o Evangelho. Ela e meu pai me ensinaram a amar a palavra, a querer mais que todas as coisas, de fato e de verdade, que essa palavra se tornasse carne na minha carne, sangue no meu sangue. É importante, irmãos, ensinar os nossos filhos a amarem a palavra de Deus. Mesmo. Ah, mas meu filho já é grande. Ensine. Ensine. Ensine, porque não é só um desejo seu, não. É desejo de Deus que isso seja assim. Ah, mas ele nem é crente. Oxente, melhor ainda. Aí é que está. Ah, ele não quer saber de igreja. Oh. Quando eu estava meditando nessa lição, eu lembrei de uma coisa que acontecia lá em casa. Os meus pais saíam muito cedo para trabalhar. Muito cedo. E, às vezes, a gente ia dormir tarde por conta de algum trabalho da igreja. E minha mãe e meu pai ficavam com pena de acordar a gente cedo. Então, o que é que ela fazia? Ela escrevia um bilhete com todas as ordens da manhã. Ela chegaria ao meio-dia para almoçar, para levar a gente para o colégio. Aí ela deixava um bilhete com todas as ordens da manhã. Normalmente isso ficava embaixo do meu travesseiro. E embaixo estava escrito assim: leia com seus irmãos a passagem tal. Assim. Aí na hora que eu acordava, eu já ia com a mão embaixo, porque eu não ouvia a voz dela pela casa arrumando as coisas. Eu já corria a mão embaixo do travesseiro, porque eu sabia que estava lá. Aí pegava aquele bilhete e acordava direito assim e lia. Aí eu sabia toda a ordem do dia, o que é que tinha que arrumar em casa, o que é que tinha de ordenar os meninos, meus outros 2 irmãos mais novos. Fazia comida? Fazia comida? Fazia. Fazia. Eu. Fazia. Oi? Na maioria das vezes, não. A não ser coisas assim como feijão, coisas mais pesadas, alguma carne cozida, alguma coisa assim. Mas, normalmente, ela deixava o feijão pronto para a semana, congelava, e aí o arroz ou o macarrão era eu que fazia. E aí ela deixava as ordens do dia, se tinha que lavar os pratos, se tinha que varrer a casa, se tinha que passar pano, se tinha que colocar alguma coisa no quintal em ordem, se os meninos tinham tarefa para fazer. E no final estava lá: leia com seus irmãos a passagem tal. Eu não era velho quando isso acontecia, não, irmãos. Eu tinha 10, 11 anos.
sabe? Instruam os seus filhos na palavra. Compartilhem com eles da palavra. Mesmo. Vocês também leiam diariamente a palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Está com um problema para ouvir a voz de Deus? Faz o seguinte, vou dar uma dica de sucesso para você. Pega o livro de Provérbios. Tem 31 capítulos. E lê um capítulo por dia. Eu garanto a você que no final desse mês você vai ter levado tanta bordoada, mas tanta bordoada, que você vai ter entendido como é que a voz de Deus funciona. Eu garanto para você. Toda vez que eu estou muito imperioso, toda vez que eu estou muito sobre mim, é isso que eu faço. Eu já devo ter feito isso. Eu estou com 47. Eu já fiz isso várias vezes. Toda vez que a minha vontade, toda vez que meu desejo está muito querendo dominar as coisas, eu disse, eu sei o que eu vou fazer com você. Aí eu abro Provérbios e começo a ler, um capítulo por dia. Aí daqui a pouco eu começo a me identificar com o tolo. O tolo satisfaz-se em simplesmente falar, mas o sábio dá ouvidos ao entendimento. Ai. Tá bom, Senhor. Obrigado, Pai. É assim. A gente precisa dar atenção à palavra de Deus. Essencialmente, é nessa palavra que está a voz dele. E toda aquela voz que se levantar como voz de Deus precisa estar em consonância com a palavra. Outro dia eu estava conversando com os jovens e eu estava dizendo a eles, há um fim didático nessa palavra, muito importante. A repetição nos leva à perfeição. E é por isso que a palavra é o que é, séculos e séculos e séculos, e nunca deixará de ser. Para que nela nós sejamos aperfeiçoados pela fé em Cristo. Que o Senhor possa gravar tudo isso no nosso coração. E que nós tenhamos a capacidade de distinguir a voz dele no meio de todas essas outras vozes que têm falado tão alto no nosso tempo. E que nós possamos nisso ser transformados pelo Senhor à medida do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.